Deputados da oposição querem convocar o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente para explicar as queimadas no Pantanal. O IBAMA estima que mais de 2 milhões de hectares já foram atingidos pelo fogo em todo o Pantanal, uma área que equivale a 14 vezes a cidade de São Paulo. Para falar mais sobre essa situação, gentilmente nos atende o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Carlos, muito obrigada por aceitar conversar com a gente. Prazer é meu, bom dia. Bom, para começarmos a nossa conversa, explica pra gente qual que é a dimensão da gravidade de ter esse bioma, o Pantanal, sendo destruído em chamas. Bem, em primeiro lugar, que a região do Pantanal do Brasil, da Bolívia, são a importância da guarda da grande biodiversidade que existe, não é? Isso é um tesouro não só de flora, de fauna, que o Brasil tem e deve ser preservado, os maiores do mundo, não é? E, por outro lado, você tem também, com a questão das queimadas, o problema da emissão de carbono dos gases de efeito estufa, os gases do aquecimento global. Então, nós estamos diante de duas situações. Primeiro, que o Brasil perde grande parte do seu patrimônio ambiental, patrimônio genético, patrimônio da biodiversidade, que o Brasil assumiu compromissos internacionais em preservar, não é? E, por outro lado, o Brasil se torna mais poluidor do ponto de vista climático. Carlos, o volume de queimadas no Pantanal em 2020 equivale à destruição dos últimos 6 anos. Como que a situação chegou neste nível? O que deixou de ser feito em termos de prevenção e como está sendo esse combate aos incêndios? Bom, então, esse dado é assustador, porque só neste ano de 2020, o número de focos de queimada foram mais de 10 mil, equivalente a tudo aquilo que ocorreu de 2014 a 2019. Ou seja, nós estamos num ano completamente atípico com relação à queimada do Pantanal, não é? Isso decorre de dois fatores. Existe o fator climático, que é o clima seco, que atinge às vezes menos que 10% de umidade relativa no ar. Isso provoca incêndio, né? Agora, por outro lado, há uma grande falta de fiscalização por parte do governo. O aparato de fiscalização que normalmente é utilizado no Sistema Nacional do Meio Ambiente, do IBAMA, perdeu muitos técnicos, eram aproximadamente 1.300 técnicos por volta de 2010 e hoje o IBAMA tem 591, né? Ou seja, nós temos uma diminuição do aparato de contenção de incêndio, né, especializado nessa área, e por outro lado nós temos um efeito climático adverso e que tem que ser combatido com maior aparato de fiscalização e pessoal. E além disso, existe um convênio que vem ocorrendo desde o início do ano passado, que são os discursos do governo federal de complacência com a mineração, de complacência com o desmatamento, e isso levou ao aumento da criminalidade na área ambiental, né? Então, aí é uma série de fatores que devem ser considerados nesse caso. Carlos, você levantou esses pontos e eu te pergunto, o líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon, e outros deputados querem convocar o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente para que explique as queimadas no Pantanal. Quais são as justificativas que o governo tem dado e como que você avalia a gestão da pasta? Olha, houve um corte drástico nos recursos do governo para a área ambiental, né? Isso é uma lástima, porque nós estamos vendo, sofrendo na pele com relação a isso. Além disso, aquilo que foi empenhado no Ministério do Meio Ambiente, que eram verbas já carimbadas, já liberadas para utilização em fenômenos como esse, de queimadas, de proporcionar meios, recursos humanos, brigadistas, isso foi objeto de diminuição dentro do próprio Ministério na agenda ambiental. Quer dizer, o ministro Ricardo Salles cortou esses investimentos, não é? Então, é justo e eu acho importante que o Legislativo, o Senado, dê transparência a esse processo, cobrando
do Ministério do Meio Ambiente, não só a questão das verbas que deveriam ter sido destinadas para esse setor, como também cobrando do governo para que o governo dê maior prioridade à área ambiental brasileira. Não adianta você chegar no período em que já está ocorrendo o fenômeno dos incêndios e tentar corridas emergenciais, né? Ou colocar o exército para fazer isso. Isso tem que ser um trabalho especializado, com gente que tenha experiência, como, por exemplo, o pessoal do IBAMA. Então, essa estrutura que pertence ao Sistema Nacional do Meio Ambiente é de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Portanto, nada mais justo que cobrar o ministro. Ministro, o que você está fazendo diante dessa situação? Essa pergunta precisa ser feita. Eu quero, inclusive, acrescentar aqui uma informação para enriquecer a nossa conversa. O Senado aprovou, nesta quarta-feira, a criação de uma comissão externa composta por parlamentares para acompanhar e fiscalizar as ações de enfrentamento aos incêndios que ocorrem no Pantanal. O grupo formado terá a missão de analisar, durante 90 dias, as medidas adotadas pelo governo. Já é um passo, Carlos? Olha, eu não entendi a sua pergunta. Essa medida que o Senado fez, aprovou a criação de uma comissão externa composta aí pelos parlamentares para acompanhar e fiscalizar. Isso já é uma sinalização? É um primeiro passo do que a gente precisa? O papel do Legislativo é exatamente esse. Em algumas situações, o Legislativo ele deve dar transparência à política pública, deve dar transparência à política ambiental brasileira, não é? E esse é o momento, na medida que você tem uma queima de patrimônio ambiental público, de biodiversidade, do montante de 10 mil queimadas, não é? Superior aos últimos 6 anos, é justo que o Congresso Nacional, que o Senado, eles deem transparência, eles chamem os gestores públicos responsáveis para que essas informações, esses dados sejam disponibilizados. E o assunto está sendo tão falado que ontem a hashtag sobre o Pantanal ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter em todo o mundo. A imagem do Brasil já não estava muito boa com a destruição da Amazônia e agora assistimos à queima do Pantanal. Como que isso projeta o Brasil para o mundo, Carlos? Essa imagem prejudica nossas questões diplomáticas, parcerias econômicas e de investimentos estrangeiros? O Brasil passa por uma fase, desde o início do governo Bolsonaro, de liderança na área ambiental internacional. O Brasil sediou a Conferência do Rio de Janeiro em 92, sediou a Conferência Rio+20. O Brasil foi um grande líder, né, na área ambiental até hoje. Infelizmente, por falta de priorização desse governo, o Brasil perdeu esse protagonismo que é importantíssimo para a imagem brasileira. Haja vista que o Brasil não sediou a Conferência do Clima, né, no ano passado, por decisão do governo, simplesmente foi cancelada a Conferência do Clima. Então, o que isso é ruim para o Brasil é que o Brasil perde imagem, né? O Brasil perde perfil internacional de protagonismo com relação à área ambiental. E, por outro lado, existe um prejuízo econômico para o Brasil na medida em que o Brasil precisa da certificação das suas commodities para colocá-las no mercado internacional. Ou seja, aquilo que seria apenas uma questão de imagem, aparentemente, não é. Na verdade, é um salvo-conduto para que o Brasil atue no mercado internacional vendendo os seus produtos. Então, esse é o grande problema, né? O governo está dando um tiro no pé na medida em que ele tira recursos da área ambiental, faz discursos antiambientais e não prioriza essa área. Bom, e muitos vídeos de animais agonizando, com patas queimadas, carbonizados, circulam nas redes sociais. É horrível de ver. Algumas espécies correm o risco de serem extintas. Existe algum horizonte? Quanto tema que o bioma do Pantanal pode levar para se recuperar tanto a fauna quanto a flora? Olha, isso depende muito da ação dos processos de recuperação. Existem projetos muito interessantes de recuperação ambiental, de replantio de áreas florestadas que vão desde a região centro-oeste até a região da Amazônia,
para que o Brasil recuperasse grande parte da sua área florestal. O que ocorre com relação à biodiversidade é que a perda de espécies vivas muitas vezes é um dano que não pode ser reposto, né? Quando você tem a extinção de uma espécie, é dano moral. Aquilo acabou, não existe mais. E o Brasil, ele é signatário de vários compromissos internacionais para proteção da sua biodiversidade, tá? Que faz parte do grande programa das Nações Unidas para a proteção da biodiversidade planetária. Então é lastimável que situações como essa privem as gerações futuras deste benefício, que é não apenas de você proteger a espécie que ali está hoje, mas o que ela representa em termos genéticos, em termos biológicos, em termos de recursos para a medicina futura, né? Que existe uma implicação incrível com relação ao que a vida proporciona em termos de aporte genético para a humanidade, para a ciência. Então, essa grande perda de protagonismo brasileiro, ela implica também nessa grande perda de patrimônio ambiental público. Carlos, como você disse, é um tiro no pé e tanto, é uma perda difícil de ser recuperada e nós temos que falar, que alertar e pedir medidas do governo. Nós conversamos com Carlos Bocuí, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos, muito obrigada pela conversa e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Um abraço. Estamos de olho.